E aí pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai dar um passo além e começar a estudar um movimento uniformemente variado. Quer saber o que é isso? Vem comigo! Então pessoal, agora que você já sabe tudo sobre o movimento uniforme, é hora de dar mais um passo, tá bom, no nosso estudo e começarmos a estudar o movimento uniformemente variado. Perceba o seguinte, ele é uniformemente variado. É um movimento variado? É, só que ele varia de maneira uniforme. Quem que varia de maneira uniforme? Se a gente está falando de movimento, é porque a velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, a uma taxa constante. E a essa taxa nós damos o nome de aceleração. E a aceleração, nesse caso, para que o movimento seja uniformemente variado, precisa ser constante. Então aqui, perceba, o valor da aceleração é constante. E isso vai fazer com que tenha variação da velocidade. Se você lembrar da fórmula, a aceleração é o quê? A variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu tenho variação de velocidade, é porque eu tenho aceleração. E se essa variação é constante, é porque meu movimento é uniformemente variado, ou MUV, certinho? Então aqui eu quero que você pause o vídeo agora e faça a mesma correlação que fizemos lá com a velocidade média quando a gente estava falando de movimento uniforme. Pausa o vídeo e tenta desenvolver isso aqui para chegar na função horária da velocidade. Bom, então vamos lá. Aqui, o que a gente pode fazer? Falar que a variação, o delta, é sempre final menos inicial. Se é a variação da velocidade, eu tenho velocidade final menos velocidade inicial. E se é a variação do tempo, eu tenho tempo final menos tempo inicial, certinho? Substituindo isso aqui, aqui e aqui, nós temos então que a aceleração vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Só que, de novo, o tempo inicial é o zero, que é quando o cronômetro começa a rodar. Então a gente tira ele da equação e fica só o tempo. O que a gente vai fazer? Pegar esse tempo e jogar para o outro lado multiplicando, porque aqui ele está dividindo, tá bom? Então a gente vai ter que A vezes T vai ser igual a V menos V0. Eu não quero que esse V0 fique subtraindo aqui, eu vou jogar ele para o outro lado positivo e vou trocar a ordem das coisas para chegar na minha função horária da velocidade, que é V igual V0 mais A vezes T. E aí, você acertou? Você conseguiu chegar nesse resultado? A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado é V igual a V0 mais AT. Por que é uma função horária? Porque esse cara varia em função do tempo, tá bom? E por que é a função da velocidade? Porque é a velocidade que vai estar variando. Ué, Danilo, mas a gente não está falando de aceleração? Sim, só que a aceleração é um valor constante. Isso significa que ela vai ser uma constante na nossa função. E aí perceba o seguinte, a gente também tem vários tipos de movimento uniformemente variado. Ele pode ser um movimento retilíneo, uniformemente variado, ou ele pode ser um outro movimento que descreva uma outra trajetória que não seja retilínea. Por exemplo, o movimento circular uniformemente variado. De qualquer forma, qualquer um desses que você esteja analisando, se ele é uniformemente variado, a aceleração é constante e o módulo da velocidade varia de maneira constante, em taxas constantes também. Lembrando, a gente tem o módulo, a gente tem a direção e a gente tem o sentido, certo? Esses aqui não vão influenciar se o movimento é uniformemente variado ou não. Eles vão dizer o tipo de trajetória. Retilíneo, circular ou qualquer outro tipo de trajetória, não se confunda. O que vai importar aqui é o nosso módulo. O módulo varia a uma taxa constante, então tem aceleração constante também, então a gente está falando de um movimento uniformemente variado. Na próxima aula, a gente vai ver que existe uma outra função horária para o movimento uniformemente variado. Na verdade, o MOVE ele possui 3 equações e na próxima aula a gente vai estudar 2 delas. E eu te vejo lá.